A inadimplência no mercado pet é um problema muito grave hoje em dia. E um dos principais motivos é porque as pet shops elas são lojas de bairro. E isso faz com que você tenha os mesmos clientes durante muitos anos e você acaba criando laços com seus clientes e o lado negativo de criar esses laços é esse excesso de confiança que o empresário ou a empresária passa para o cliente, gerando a inadimplência. Os dois principais termos que causam essa inadimplência no mercado é as compras fiado e as compras no crediário. Podemos dizer que a compra no fiado é uma compra mais informal. É aquela compra que tu, por exemplo, entrega a ração para o teu cliente e amanhã ou depois, na semana seguinte, ele vem e ele paga. E o crediário, digamos que é uma forma um pouco mais técnica, um pouco mais chique, que é quando tu vende o produto para o teu cliente, por exemplo, no dia 5 do mês, e no próximo dia 5 ele vai vir e fazer o pagamento. O objetivo do vídeo de hoje é eu te passar algumas dicas para que ou tu cancele esse crediário e essas vendas no fiado, ou então que tu reduza esse dinheiro que tu tem circulando no mercado. Então a primeira dica é, não deixe essa dívida acumular tanto. Controle o valor corrente que seus clientes estão gastando. Por exemplo, uma coisa muito interessante que você pode fazer é setar um limite para esse cliente gastar. Vamos dizer que você defina que o limite vai ser de R$ 500, então você deve controlar isso seja através de um software ou seja através de planilhas no Excel ou no próprio caderninho mesmo, não tem problema. E quando o cliente chegar nesse valor de R$ 500, você deve chegar, conversar com o seu cliente, olha meu amigo, o limite de R$ 500 chegou e eu só posso liberar novas vendas assim que você quitar essa dívida. Para a segunda dica, eu vou citar essa frase que eu gosto muito, que o crediário e a venda no fiado é um benefício que o bom pagador recebe. Então, você deve evitar, por exemplo, aquele cliente que chega e fala, fulana, eu estou sem dinheiro esse mês, posso levar e lhe pagar depois? Esse tipo de cliente é o tipo de cliente que começa a dar problema. Então, o crediário é um benefício que o bom pagador recebe. Aquele seu cliente que você tem há anos, sempre lhe pagou em dia, e aí alguma vez estava sem dinheiro ou até mesmo pede para pagar depois, tudo bem, não tem problema, porque esse você sabe que é um bom pagador. Uma coisa muito importante que você deve ter em mente é que o cliente que está comprando no crediário, ele está levando um produto da loja. E isso faz com que você reduza o seu estoque desse produto. Agora vamos imaginar o cenário em que o cliente que vai comprar no fiado ou no crediário, vem, leva essa ração para casa e aí 5 minutos depois chega o cliente que está com o cartão de crédito, está com o dinheiro na mão e quer levar esse mesmo produto, mas não pode comprar porque acabou o seu estoque. E aí você, de certa maneira, fica com um peso na consciência porque sabe que aquele cliente que levou no crediário pode ser um cliente problemático, um cliente que demora para pagar, e aí você deixou de fazer a venda para o cliente que estava com o dinheiro na mão. Terceira dica é que você precisa fazer cobranças desse crediário. Pode parecer um pouco radical o que eu vou falar, mas clientes que compram no crediário e não lhe pagam são clientes que não respeitam você e o seu negócio. Todo dia você acordar cedo, vai para sua pet shop, abre a porta, você dedica a sua vida inteira para fazer esse negócio acontecer. Mas alguns clientes eles não conseguem entender isso, quando eles compram o seu produto, não lhe pagam, você cobra e eles fogem e você nunca mais vê esses clientes. Então a minha dica para cobrança é, primeiro, cobre. Segundo, seja persistente. Esse cliente que tem o perfil de mal pagador, provavelmente ele não tem esse perfil só na sua loja. Ele deve ter em todas as lojas que ele compra. Então, a minha dica é, cobre de forma persistente para que quando esse cliente tenha dinheiro no bolso, para que quando ele receba o salário no início do mês, a sua pet shop seja o primeiro lugar que ele vai pagar. A quarta dica é negocie as dívidas. Muitas vezes o cliente vai ter um montante tão alto de dívida, como por exemplo, vamos usar R$ 500, que para o cliente esses R$ 500 significam uma enormidade de dinheiro, porque provavelmente ele está afundado nas dívidas. Então, a minha dica é, como uma maneira de recuperar um pouco esse dinheiro é negocia com esse cliente. Por exemplo,
fulano de tal, meu cliente querido, R$50 por mês até tu quitar. Então, que dia que tu recebe o teu salário? Conversa com o teu cliente. Que dia que tu recebe? Recebe dia 5? Tranquilo. Então, dia 6, todo dia 6 do mês, o teu compromisso é vir aqui na minha loja e me entregar R$50 em mão. Eu sei, vai demorar um pouco, vai demorar alguns meses para quitar esses R$500, mas para esse cliente é melhor que tu ajude ele a se organizar financeiramente, porque ele provavelmente é uma pessoa que não se organiza muito bem. E o que tu quer no final das contas é que tu receba esse dinheiro de volta. A quinta dica é fuja do crediário. O crediário provavelmente daqui a alguns anos não vai mais existir. O crediário foi uma coisa que foi criada em tempos passados e ainda existe um pouco disso hoje em dia. Então a dica é para parar de usar o crediário, parar de usar cada vez mais. Começa primeiro não abrindo a tua cartela de crediário para mais pessoas. Fica com a tua cartela fechada de, vamos dizer, 100 clientes que podem comprar no crediário. Conforme esses clientes forem... Se esses clientes forem pagando de acordo, show de bola. Se esses clientes forem criando problema, você vai retirando esses clientes da cartela de crediário. A sexta dica, que é uma dica muito importante, cobre juros. Clientes que devem, eles sabem que tem que pagar e eles sabem também que estão errados em relação a esse atraso. É muito importante que você cobre juros dos seus clientes. Claro, você deve estudar cada caso, de repente aquele cliente que já não lhe paga há 1 ano porque está desempregado, porque a mãe ficou doente, enfim. Você que trabalha na frente de caixa, cobrando o cliente, você sabe que a quantidade de desculpas que a gente escuta são imensas. Mas é muito importante que você cobre juros como uma forma de educar os seus clientes. Se esse cliente for em qualquer outra loja, uma loja grande, essas lojas grandes vão colocar muitos juros em cima desse cliente e lojas grandes normalmente nem param para escutar o seu cliente. Eis o problema de pet shops. Lojas de bairro, na maioria dos casos empresas pequenas, empresas familiares, em que você acaba conhecendo todos os seus vizinhos à sua volta, acaba conhecendo a família dos seus vizinhos. E aí, o que acontece? Os clientes lhe devem, usam como desculpa a doença da mãe e é que acontece o problema. Essas foram as 6 dicas para você combater a inadimplência na sua loja. Quero que você escreva nos comentários se você gostou do vídeo, gostou dessas dicas. E também escreve para a gente as estratégias que você usa para combater a inadimplência na sua loja. Você sabe, nesse mercado todos nós somos empresários, empresárias, estamos aprendendo dia após dia, então quanto mais nós criarmos uma rede de distribuição de conhecimento, todos têm a ganhar. Valeu, muito obrigado!